pessoas queridas, seres de luz aqui do meu canal, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui, conforme prometido, vou fazer uma tiragem anual para 2020 para cada signo. Então, serão 12 tiragens de Áries a Peixes, né? Na verdade, fazendo toda a previsão para o ano de 2020, né? Eu vou gravar os vídeos em separado, signo de Áries, signo de Touro, e vou lançando conforme eu gravo. Lembrando que essa é uma tiragem anual, tá? E o conselho, assim, ó, sugestão, não digo nem conselho, a sugestão que eu dou para vocês, como é uma tiragem anual, para vocês assistirem pelo menos mais de uma vez esse vídeo referente ao teu signo no decorrer do ano, tá? Por quê? Né? Porque agora, essa leitura, como ela é anual, ela não vai fazer muito sentido em alguns momentos, mas vai chegar algum momento que você vai querer uma orientação e aí você reveja essa leitura, que eu acho que vai ajudar bastante a clarear as coisas conforme os meses vão passando, tá? Lembrando que também eu vou estar fazendo as tiragens mensais a partir aí do próximo ano. Então, dia 30, ou mais tarde dia 31, eu tô lançando a tiragem mensal para janeiro. E aí eu vou trazer ela de maneira geral, como eu sempre trouxe, não por signo. Mas essa tiragem anual eu quis fazer pelo signo, tá? É a roda astrológica anual. Eu costumo fazer essa roda astrológica realmente uma vez por ano, ou em algum caso muito específico de algum cliente que me pede, que me solicita, senão eu acabo usando outros métodos, bom? Mas uma tiragem muito conhecida para quem é tarólogo, para quem conhece o tarô. Então, eu vou estar fazendo a nossa roda astrológica anual, tá ok? Então, vamos ver? Eu vou estar usando aqui 3 baralhos, só para você ter uma ideia. Esse aqui, pra gente ver qual carta vai estar regendo aí o teu ano, né? Qual a energia que vai estar mais presente na tua vida. O tarô mitológico, para fazer a tiragem propriamente dita. E o oráculo da deusa para fechar o nosso jogo aí, trazendo o último aconselhamento. Eu gosto muito desse oráculo para essas previsões, para autoconhecimento, eu acho ele bárbaro. Então, vamos lá, gente? Vamos começar, então, para o signo de Áries, roda anual, roda astrológica anual, para o signo de Áries, e vamos ver o que traz pra gente. Lembrando, gente, que o ano que vem está sendo regido pelo Sol, Xangô, Ganesha. Quem não assistiu ainda meu vídeo, não perca a oportunidade de assistir esse vídeo aí no meu canal. Chama Previsões, né, para 2020, que vem por aí. E depois a gente ainda traz os rituais para 2020, que ainda dá tempo de vocês fazerem, porque eu programei esses rituais com vocês para estarem fazendo 3 dias antes do final do ano, do último dia do ano, e 3 dias depois. Então ainda dá tempo. E tem alguns rituais já para o primeiro dia. Tem um ritual para o primeiro dia já, de virada do ano no dia 1º. Então é isso, gente. Tá bom? Então eu embaralho meu baralho, na força do povo cigano, na força do povo do Oriente, pedindo que me traga clareza, clarificação, para que eu possa dar a melhor orientação para o pessoal do signo de Áries. E vamos ver, né? Eu não gosto das cartas que pulam, eu sei que meus tarólogos usam, mas eu prefiro tirar. Ver o que traz aqui pra gente. Deixa eu organizar essa câmera um pouquinho melhor. Como são 3 tarôs, eu vou estar fazendo uma tiragem um pouquinho diferente. Eu não vou abrir o leque toda hora, tá? Eu não vou pegar aleatoriamente, eu vou tirar de cima do monte. E vamos ver qual a força que vai estar regendo, a energia que vai estar regendo vocês aí, início do ano para vocês, ariano. E começamos com uma tiragem, arcano 6, os amantes, né? No tarô tradicional também se chama os amantes, e aqui no tarô de Osho também. E o que essa carta vem falando logo de cara para vocês, ariano, né? Vocês que são muito impulsivos, que agem muito com o coração. Essa carta vem falando justamente das escolhas que você vai ter que fazer na tua vida, sempre levando em consideração o seu sentimento, tá? Porque os amantes traz assim a seguinte definição. Você precisa ter 3 coisas em mente. O amor de nível inferior, que é um amor que a gente chama de físico, né? O refinamento maior do amor, que é a compaixão.
e o sexo que encontra-se logo abaixo do amor, a compaixão que está acima dele e o amor fica exatamente no meio. Então, nós temos, se a gente dividir o amor em 3 partes, tá? Nós temos o amor de nível inferior, que no Osho a gente é o sexo, né? Que a gente não pode usar essa energia sexual só, né? Utilizar só dessa energia sexual. Nós temos que encontrar um equilíbrio entre a energia sexual, entre a compaixão e o amor que fica no meio disso tudo. Aí a gente fala que é o amor físico, trazendo a atração física, o refinamento maior do amor, que é a compaixão, fica acima, e o amor no meio dos dois, balançando essas 2 energias. Então, o que vem falando para vocês, Ariana, abrindo o jogo de vocês? Os enamorados ou os amantes, arcano 6, é sempre uma carta de escolha. E o que eles estão pedindo aqui para você? Para você sempre fazer as suas escolhas de acordo com o seu coração. As escolhas com o coração, não só racionalmente. Colocar o teu coração e o teu pensamento em consonância, tá? Porque o ariano, ele é muito impossível. Ou ele age de maneira muito racional, ou ele age de maneira muito impulsiva. E ele não consegue, às vezes, equilibrar essas 2 energias. E os amantes vêm pedindo para você não só levar em consideração a impulsividade, mas levar em consideração o sentimento, né, os impulsos e também a racionalidade. Essa é a energia que que vai estar atuando aí para vocês, principalmente aí, né, no ano de 2020. Como eu tinha dito, trazer uma tiragem um pouquinho diferente, eu tenho no fundo, né, da carta, que eu sempre faço quando é uma tiragem, o renascimento. Então, é o momento, Ariana, de você renascer para a vida, renascer para o amor, renascer para a tua profissão, né? Nós temos aqui o 10 de espadas, trazendo elemento ar. Então, assim, você vai estar com muitas coisas aí na sua cachola, fervilhando, e você colocar isso em ordem. Vem falando disso aqui no fundo do baralho, trazendo renascimento para você, complementando aquela tiragem. Novamente, né? Não esquecendo de levar em consideração as escolhas feitas a partir do coração, né? Como os enamorados vêm pedindo isso para você. Então, a mensagem dessa carta aqui é a seguinte: você vem de lugar nenhum e você vai para lugar nenhum. Então, você existe apenas no agora. Então, o que vem falando? Não fique muito presa, né? Nem no futuro e nem muito presa no passado, né? Porque as coisas... não tem como viver desse jeito. É aquilo que eu já disse em outros momentos. Quem vive no passado tem depressão. Quem vive no futuro sofre de ansiedade. Agora, quem vive no presente é feliz. Então, é exatamente essa carta vem falando para você. Então, se você existe apenas no agora, no aqui e agora, não está indo e nem vindo, então as coisas todas vão passando por você e a sua consciência reflete o que passa, mas ela mesma não se identifica com isso. Então, o que vem falando? Você agora precisa renascer, tá? Renascer para os teus princípios, retomar esse contato de você com você mesmo, tá bom? Pode ser que você venha passando aí por situações na saúde que foram problemáticas, situações até na parte material, e aí você precisa agora renascer, porque é isso que vem pedindo essa carta para você. Tá ok? Muito bem. Agora vamos para mandala propriamente dita, né? Eu tô achando essa câmera muito próxima aqui da mesa. Deixa eu dar uma levantadinha nela aqui. Vou levantar um pouquinho a perna. Eu já volto, gente. Vamos tentar desse jeito. Vamos ver se ficou um pouquinho melhor, né? E agora vamos para a mandala propriamente dita, né? Vamos ver o que a mandala traz. Então, lembrando, tá? Que você vai ter uma energia de escolha regendo a tua vida. E o renascimento, a carta do Osho, veio complementando essa energia. Na hora de você renascer para a vida, renascer para a tua fé, renascer para os teus princípios, para a tua crença, porque você está muito descrente, porque foi um ano bastante difícil para você, pelo que me parece aqui, né, Ariana? Então, vamos lá? Vamos ver a mandala propriamente dita. Eu embaralho meu baralho, na força do povo cigano, na força do povo do Oriente, pedindo que me traga clareza, clarificação para o pessoal do signo de Áries, fazendo a tiragem da roda astrológica anual para os arianos. Que assim seja. Optia, Cigano, optia, gratidão, Cigano.
Vamos ver, né, o que traz pra gente aqui. Vou cortar. Gente, da maneira como eu falei pra você, eu vou estar tirando de cima do monte, tá? As cartas, a gente vê o que vem trazendo pra você aí. E vamos começar com a casa 1, Ariano. Começamos já com o Cavaleiro de Paus, né? Uma carta de muita movimentação, né? Eu vou lento e vou colocando lá, depois eu faço as associações. Cavaleiro de Paus vem sempre trazendo movimentação, novidades, ideias, né? Que estão se formando aí para você. Só que você ainda não amadureceu, né, Ariano? Vem trazendo para você novidades aí. Em todos os aspectos, todos os setores da tua vida. E é muito interessante, né? Paus é um naipe que remete a gente, né? O Paus remete a gente à ideia do pensamento, né? Do pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, do querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E você já vai... E é bem a cara do Ariano, né? Isso daí é bem a cara do Ariano mesmo, porque o Ariano ele é agitado, ele é impulsivo. E essa carta interessante que saiu na casa 1, né? E a casa 1 é justamente, né, na roda astrológica, vem falando do teu caráter, né? Da tua maneira de ser, é o seu eu, né? O seu temperamento, a sua personalidade, a sua aparência física. Então, trata, né, das suas inclinações, é o seu sol, vamos dizer assim. A carta 1... Saiu na casa 1, Áries, trazendo Áries, né, referente ao signo de Áries, ele é a casa 1, ele é o primeiro signo do zodíaco. E o Cavaleiro de Paus traz muito essa ideia, né, de coisas novas, de agito, e o Ariano é desse jeito mesmo. O Ariano, ele não amadurece as ideias como deveria. Ele tá aqui pensando numa coisa, agindo de um jeito, de repente o Ariano muda de ideia, né, e começa a fazer outra coisa, agindo por impulso, o tal do impulso. E é por isso que ali no Osho veio justamente pedindo para que você realmente se conecte com você mesmo. Porque no eu aqui tá bem positivo, você vem representando a ideia, né? O Cavaleiro de Paus, o Paus remete ao elemento fogo. E você, Ariano, o teu elemento é o fogo, né? Na astrologia. Então, assim, você vai estar bastante coerente, né? Só prestar atenção para você não se perder nessa dimensão efervescente e volátil do elemento fogo, já que ela saiu na casa 1 e no seu elemento. Então, você vai estar muito ariano, seja muito mais impulsivo do que você costuma ser normalmente, tá? Temos aí a casa 1. Vamos ver o que traz aqui pra gente, né? Antes de eu continuar a leitura, o que traz pra gente aqui no fundo do tarô, né? Seria a nossa carta síntese aqui. O 4 de ouros te colocando numa situação de você, de estabilidade, mas você reaprendendo certas coisas, né? Movimentando, né? A tua vida profissional, a tua parte material, né? Trazendo para você esse ensinamento, né? Então, esse 4 de ouros aqui, ó, que vai estar aqui na síntese, ele vai ter uma ligação com todas as cartas que a gente vai tirar a partir de agora, tá? E eu sempre vou estar fazendo, né, a junção. Então, o 4 de ouros vem falando desse reencontro de você com você mesmo, de você realmente reaprender, né, de você realmente aceitar certas condições para você poder amadurecer certas ideias para que você atinja ali o teu objetivo. Então, o 4 de ouros vem falando bastante disso, tá? E vamos ver o que te traz aí na carta. A carta que vai sair para casa 2. E temos aí 8 de paus. Novamente, elemento fogo, né, Ariana? Elemento fogo aí muito presente na tua vida, o que é coerente, mas também aquela coisa da dimensão volátil e efervescente, né? Então, você vai estar muito no teu elemento. Você vai estar muito assim, condizente com o teu elemento. E aquela carta que saiu lá, os amantes, é justamente para te lembrar de que você não pode só agir por impulso. Você sim tem que escolher pelo coração, mas tem que levar em consideração essa escolha, mas não só pela impulsividade, tá bom? E o 8 de paus, né? Na casa 2, o que vem falando aqui o 8 de paus, né?
A casa 2 trata aí das nossas fontes de renda, do nosso dinheiro, dos bens, das finanças, né? Vem falando dessa parte do din-din para vocês. E como que vai estar isso? Novamente aí, muitas ideias aí aflorando, muitas ideias trazendo para você, te empurrando para você solucionar, para você colocar em prática aquilo que há muito tempo, né? Você deixou. Vem falando também da liberação, né, de novos potenciais, e que é muito interessante, porque caiu numa casa que fala das fontes de renda, a casa 2, né? Vem falando aí da liberação da tua energia, depois da ansiedade das lutas, né? Vem falando da experiência da liberação de novos potenciais, né? Que pode ser vista nas mais diversas práticas, né? E pode ser em qualquer área da tua vida, né? Então, 8 de paus vem trazendo para você um período de ação, depois de muita espera e de muita luta. E é por isso que saiu aquelas 2 cartas ali, né? O renascimento. Porque foi um ano bastante difícil para você. Então, pode até indicar para você, trazer para você, já que a gente está falando de finanças, aqui uma viagem, ou mesmo a conclusão, a reta final de um projeto que você iniciou lá atrás, de um plano, de um ideal, e que você ainda não tinha conseguido encontrar meios de finalizar. E agora você traz essa finalização com o Cavaleiro de Paus, né, aqui na casa 1, te trazendo essa energia, e não esquecendo do nosso 4 de ouros, aí trazendo a materialidade através da liberação desses novos potenciais, né? Porque lembra lá que eu falei para vocês, vocês, Ariano, o 4 de ouro, né? O 4 de ouro é uma carta que vem falando da síntese, lembra? Que tá aqui no fundo do baralho, né? E o 4 de ouro vem falando justamente disso, né? Da tua atitude mesmo, né? De se conectar com coisas novas, de renascer mesmo e sair um pouco dessa atitude da tua ganância, de se prender demasiadamente em coisas que já não fazem mais sentido para você, né? Porque você tem tanto medo de perder aquilo que você conquistou, que você... Se você para pensar para você agir dentro do projeto, você não age, você está indo contra aquilo que é do Ariano, a impulsividade. Quando você age por impulsos, nem sempre você toma a decisão correta. Então, falando novamente de você encontrar esse equilíbrio, tá? Porque o 4 de ouros também vem falando da maneira como você se expressa, vem falando da sua autoexpressão, tá? E a carta 3, né? Vem falando aí, a carta 3 ou a casa 3, refere-se a tudo aquilo, aos meios de comunicação, aí refere-se um pouco sobre parentes, irmãos, né? Viagens curtas. E vem falando justamente, vem trazendo justamente um arcano 13, a morte, né? E a morte, ela tá você vai estar finalizando alguns ciclos, principalmente nessa parte tua, né, de comunicar-se, né, coisas que as pessoas não estavam conseguindo entender e que passaram a entender. Só que assim, a morte traz nessa casa da comunicação, na casa dos irmãos, né, dos parentes, né, porque a casa 3 é bem falando da comunicação, mas falando também de parentes, irmãos, vem falando até de uma mudança de residência, porque você está finalizando o ciclo aqui, ó, né? E essa carta acaba trazendo aí algumas rupturas, algumas brigas com irmãos, até com outros parentes, né? Te traz aí a separação, a notícia ruim. Então, assim, você tem que estar muito vigilante para a hora que você for comunicar, tentar fazer a sua comunicação o mais clara possível, porque vem falando justamente de finalizar alguns ciclos. E pode ser também a mudança de residência, a mudança de emprego, né? Mas principalmente de residência, porque vem fala mais sobre a comunicação e mais sobre fazendo mais uma referência a parentes, irmãos, etc e tal, primos. Então, tomar cuidado, ficar atento com essa parte, para que você não tenha nenhum problema ali na frente. É um alerta, na verdade, que a morte aqui está te trazendo, que a morte sempre traz a finalização de ciclos. Tá ok? Muito bem. E novamente, né, o 4 de ouros falando da tua ganância, né, assim, com a morte aqui, para você não ficar preso somente nisso, né? Para você encontrar meios de se autoexpressar, de se expressar, mas da maneira mais correta possível, tá? E vamos ver o que traz pra gente na casa 4, né?
do signo, né? A casa 4 pertence ao signo de Câncer, então a Câncer rege a família, né? Então vai referir agora à tua própria casa, aos teus pais, né? A sua família, tá bom? E aí, olha, confirmando aquilo que a morte trouxe, né? A roda da fortuna finalizando os ciclos, dizendo para você que nada fica como tá, né? Principalmente em relação à família. Lembra que eu falei que tem algum problema com primos, parentes, né? E com irmãos? E aqui vem falando justamente a roda da fortuna em Câncer, de algumas finalizações de ciclos, mas dizendo que na sua casa, a sua casa mesmo, né? Onde você mora hoje, talvez não, ou com quem você mora, não precisa ser necessariamente seu pai, sua mãe, seus irmãos, vem falando que existe ali uma situação mais ou menos tranquila, né? Mas vem falando sim da mudança de residências. O teu problema maior tá aqui com os irmãos, né? Com a ligação entre os irmãos. Sua família, esposa, talvez filha, então, até teus pais, né? Na verdade, talvez a gente não tenha tanto problema assim, mas vem falando justamente da renovação, da modificação e de novamente trazendo a mudança de residência, né? Como a morte já vem dizendo lá atrás. E nós temos aí, né? Lembrando novamente que no fundo do baralho nós temos o 4 de ouro, falando justamente, conectando, né, a roda da fortuna, falando novamente de você encontrar maneiras de você realmente exercitar isso tudo que o Cavaleiro de Paus e o 8 de Paus está te trazendo, tá? Aí, vamos ver na quinta casa, né? A quinta casa pertence ao signo de Leão, muito interessante, né? Embora Leão seja regido pelo fogo, como você, trouxe uma rainha, uma carta bastante positiva, que é a Rainha de Ouro, que vem falando justamente, né, a casa 5, da afeição instintiva, de namoros, da tua vida social, do lazer, dos pequenos amores, de negócios arriscados, desculpa, e até de relações internacionais, né, e algumas especulações. E a Rainha de Ouros, né, como vem falando de afeição instintiva, vem te falando aí, né, de uma pessoa que vai exercer para você, não precisa ser necessariamente um amor físico, não, tá? Uma paixão. A Rainha de Ouros vem justamente falando de uma mulher que entra na sua vida e que ela vai trazer à tona os atributos que você ainda não desenvolveu. A Rainha de Ouros é uma rainha muito equilibrada, uma rainha rica, né? Ela pertence ao elemento terra, então ela é muito estável, ela senta lá no seu trono e ela sabe exatamente o que ela quer. E vem falando também, já que estão falando, né, de afeição, da afeição instintiva, de namoros, né, da tua vida social, vem trazendo para você um apelo de você se cuidar mais da tua aparência, de se sentir bonito ou bonita. A Rainha de Ouros vem falando dessa necessidade aí que os arianos vão ter aí no próximo ano, né? E é muito, muito interessante, né? A casa 5 vem falando justamente disso. E a casa 6, né? Quando eu achar que tem necessidade, eu faço a ligação aqui, tá? Porque, por exemplo, na Rainha de Ouros, aqui com 4 de Ouros, vem falando justamente dessa estabilidade. Você, encontrando a tua estabilidade, você já vem se estabilizando, embora entre trancos e barrancos, mas vem falando justamente dessa estabilidade que você tem procurado há algum tempo. A Rainha de Ouros vem complementando essa estabilidade que o 4 de Ouros te traz. Novamente, não se esqueça da tua autoexpressão, da tua ganância em ficar apegado demais às tuas coisas e não dar oportunidade para coisas novas que estão entrando na tua vida, novos projetos, até a possibilidade de ganhar mais dinheiro, ok? E a casa 6, né, pertence ao signo de Virgem, né? E vem falando aí, olha só que interessante, né? Saiu 10 de copas. Vem falando, o signo de Virgem justamente falando na casa 6, vem abordando, falando do seu trabalho, abordando as obrigações, olha só, a saúde, o bem-estar físico, assim como os animais domésticos, né? E nós temos aqui um 10 de copas, e olha que é muito interessante, porque você vem falando você tá tão ligado no teu trabalho, nas tuas obrigações, que você está se esquecendo um pouquinho do seu bem-estar, né? Do teu relacionamento, né? De cuidar da sua relação, se você é casado, porque o 10 de copas vem trazendo finalização de ciclo e traz um casamento também. Então, para você que é casado, olhar mais, né, para esse casamento, para a pessoa que está ali do teu lado todos os dias, para essas obrigações, entre aspas, né,
que também fazem parte do dia a dia, que são corriqueiros do dia a dia de uma relação. E para aqueles que estão sozinhos, vem falando das obrigações para com você mesmo, tá? De você se olhar, de você realmente entender o que você realmente quer. E lembrando, remetendo você novamente, né, aos amantes e o renascimento lá atrás que nós tivemos, né? E falando justamente disso, o que você quer, das suas obrigações, né? Não só no trabalho. E vem falando da tua saúde, né? Vem alertando você da tua saúde, né? Você tá saudável, é uma carta positiva, mas para você continuar saudável, você precisa se lembrar de cuidar do seu bem-estar, tá? Do seu bem-estar físico, tá bom? Então, o 10 de copas vem falando justamente sobre isso, dessas obrigações. Então, olhar para quem está do teu lado, para quem caminha ali com você, prestar atenção nisso, tá? E para você que é sozinho, prestar atenção em você, no teu bem-estar físico, tá bom? E assim como os teus animaizinhos domésticos também, que eles também aparecem aqui na leitura que a gente faz, né? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, acho que tá dando para ver mais ou menos. A carta 7, a casa 7, né, vem falando, né, dos relacionamentos íntimos, do cônjuge ou do seu casamento, se houver, das associações comerciais, assim como os ditos inimigos declarados e alguns processos que você possa vir a enfrentar. E vem falando, olha só, o 3 de espadas, uma carta bastante intensa, a gente percebe até, né, ele tá ali lutando, mesmo todo esfaqueado, ele ainda não morreu, ele tá tentando se levantar, mas ele não está encontrando forças para isso. Então, vem falando justamente disso, né? Se está falando, a casa 7, né? Está falando justamente... Olha só, a casa 7 pertence ao signo de Libra, e Libra é regido pelo elemento ar. Espadas remete ao elemento ar, tá? Então, essa parte do relacionamento, ela tá muito descuidada. Não tá cuidando do casamento, se você for casado ou casada, se tem namorado, não tá cuidando direito desse relacionamento, não tá nutrindo esse relacionamento, não tá alimentando esse relacionamento. Vem falando também, vem te alertando em relação a algumas associações comerciais, tá? Para você avaliar toda e qualquer proposta que você receber comercialmente falando, principalmente se você tem a intenção de abrir uma empresa, porque você pode se deparar com alguns inimigos, né, que no início não parecem os inimigos, mas que depois vão declarar guerra para você, né? E vem falando de alguns processos que você possa vir a enfrentar. Mas acho que a essência dessa carta aqui, a essência dessa carta, ao meu ver, honestamente falando, vem falando justamente do cuidar deste relacionamento íntimo que você tem, seja o teu marido, ou a tua esposa, seja o teu amante ou tua amante, seja o teu namorado ou tua namorada, seja o teu pau amigo, não sei. Mas cuidar dessa relação que tá muito descuidada, tá? Vem falando esse alerta para que você não perca esse relacionamento aí no ano que vem, tá? Você não passe por esse período de perda, você passou por algumas perdas já, por isso a ideia do renascimento que o Osho trouxe lá atrás, mas para você cuidar do que você já tem, valorizar, ser grato por aquilo que você já tem, para que você não perca aquilo que você já conquistou de certa forma. Vou dar mais uma ajustadinha aqui na câmera, tá, gente? E vamos ver, né, o que nós temos na casa 8, né? O que a casa 8 vem trazendo. Deixa eu dar uma ajustadinha aqui, ó, para você ver melhor. Como é uma tiragem mais longa, a gente não tá se entendendo muito bem, eu e a câmera. Vamos ver o que vem falando para você em relação, né, à tua sexualidade, às mudanças, aos grandes negócios, né? E de morte, mas não necessariamente a morte física, tá? É que o escorpião rege a morte, né? Mas não necessariamente a morte física. E muito coerente também, porque nós temos um pajem de copas, que remete ao elemento água, escorpião pertence ao elemento água, e vem falando justamente para você, Ariano, reafirmando aquilo que a Rainha de Ouros te trouxe. É o momento de você olhar para si. É o momento de você começar a se apaixonar por você de novo, porque essa relação só tá desse jeito, porque você não perdeu sua paixão pelo seu relacionamento, você perdeu a paixão por você mesma, tá? Aqui na mitologia nós temos
a imagem do Narciso. Vocês sabem quem é o Narciso, né? A gente não conhece dentro da psicologia o narcisista, que é uma pessoa que só pensa nela, né? Mas da maneira errada, se apaixona por ela mesma. Essa é a própria ideia do mito de Narciso, que ele olha tanto o reflexo dele nas águas que ele acaba se apaixonando por ele mesmo, né? Então, neste caso, como vem falando da tua sexualidade, da morte, né? Que é a morte de finalização de ciclo, de mudanças, vem falando para você justamente disso. A relação não tá boa porque você deixou, você não tá mais, não é porque você, né? Você se esqueceu do que é sentir paixão por si mesmo e pelo outro, aquela coisa do tesão pela vida. Você parece que caiu numa rotina e perdeu um pouco disso, tá, Ariana? Então é disso que vem falando. Porque assim, quando a gente fala de uma casa que aborda a sexualidade sempre remete a gente a uma energia de fogo, a uma energia quente, mas principalmente na energia de autoestima, né? A gente fica mais feliz, não dizem isso, né? A pele melhora. Então, o que tá falando? Você precisa se apaixonar por você mesmo, porque só assim, dessa forma, você vai conseguir voltar a se apaixonar pelos relacionamentos, ou até mesmo por essa pessoa que ainda está aí do seu lado. Tá ok? Então, um ano assim que pede para você voltar-se mais para dentro de si mesmo, para você poder atingir todos os seus objetivos até então. Não tá, é um jogo que não tá negativo, embora remeta aqui a algumas ideias mais tensas, né, como a morte, mas eu acho que a carta mais negativa que saiu aqui foi a morte e esse 3 de espadas. Mas que dá para cuidar ainda, né? O ano de 2020 ainda não começou, então começar a limpar essas arestas, fazer um exame de consciência aí, ver o que é, onde foi que você se perdeu, né? De você mesmo e só agiu por impulso, dando vazão ao teu signo, porque ele é impossível, mas a sua impulsividade, Ariano, tem a ver com... Você tem uma ideia ali, por isso que você age por impulsividade. Só que nesse caso aqui, o Ariano... que me aparece aqui, ele se perdeu um pouco de si mesmo. E às vezes a impressão que eu tenho é que você, Ariano, não sabe exatamente o que fazer, para onde caminhar, que sentido, né? E vamos ver o que a Casa Nova traz pra gente. A Casa Nova vem falando da evolução espiritual, né? Da sua filosofia espiritual. Vem falando de viagens também, de abarcando viagens, a sua ligação com o eu superior, com a sua espiritualidade, ou até mesmo de alguma religião, né? Qualquer uma, tá, gente? Porque religião, pelo que eu sei, é o religare. Você pode ser o que você quiser, católico, crente, budista, embora o budismo não seja religião, é uma filosofia de vida. Da Umbanda, espírita, umbandista, né? Do candomblé. Você pode ser qualquer coisa. Então, aqui vem falando de você se ligar novamente, encontrar formas de se ligar com a sua casa divina, né? A gente tem aqui um pajem de espada, o seu eu superior, né? O pajem de espadas, ele é um pajem, a área tua da espiritualidade também tá descuidada. Você se descuidou muito, né, nesse ano aí, nos últimos tempos. E aí agora você vai colher os frutos dessas coisas, dessas atitudes que você teve aí nesse ano de 2019, porque a vida é feita de escolhas. E 2019 está indo embora, regido por Marte, foi um ano muito difícil, mas nós temos um ano que está entrando em regência do Sol. E com o Sol nada fica escondido, Mariana. Então, na hora de você aparar suas arestas, né? Você perdeu esse contato também com o seu eu superior, com o seu divino, é onde você se perdeu. Então, de você se reconectar com o seu eu superior, com a tua espiritualidade, seja em qual religião você achar que deve, tá? Essa aqui vem falando, é o mito de Zéfiro, o pajem de espada, né? O vento oeste, né? Ele se delicia quando ele provoca algumas tempestades e maremotos. Então, se você não ficar esperto na tua evolução espiritual, a tua espiritualidade vai provocar alguns maremotos aí na tua vida, para que você possa realmente acordar, né? E acordar e se ligar. Então, é o momento de você se encontrar com a tua curiosidade infantil, alimentar em 2020 a tua criança interior, né? E tomar cuidado com pequenas fofoquinhas, com mexericos, que isso, caindo uma carta que representa isso numa casa de espiritualidade, não é uma coisa muito positiva, né? Então, é o momento de você se encontrar, assim, com a tua energia infantil, com a tua curiosidade, de alimentar a tua criança interior, porque a energia de Zéfiro, ela precisa ser alimentada, mas precisa ser alimentada e direcionada, não só alimentada,
porque ela não pode ser contida, mas ela representa a sua própria curiosidade infantil com relação ao mundo das pessoas. Então, olhar para as pessoas com mais inocência, vamos dizer assim, né? Lógico que tenha em mente os cuidados que você precisa ter para você não cair em nenhuma armadilha, que o Três de Espadas aqui está trazendo, mas olhar com os olhos da tua criança interna, alimentar essa criança interna, para que você possa se reconectar com você mesmo, com o seu eu divino, isso que vem falando para a Ariana. Ariana, você deve ter tido um ano muito difícil mesmo, e aí eu acho que você perdeu um pouco a fé em si mesma, a fé em algo maior, então tá na hora de você trazer isso de volta. E é por isso que eu hoje trouxe o renascimento para você, né? Tá na hora de você renascer, tá bom, Ariano? Os amantes, na hora de você fazer as escolhas através do seu sentimento e através do teu pensamento em consonância, tá? Para que a sua atitude automatizada seja coerente. Vem falando justamente disso. E vamos ver o que a casa 10 traz para você, né? Casa 10, ela vai sempre se referir ao destino, né? O destino, assim, a jornada da tua vida, porque nós não temos destino. As honrarias, né? É a vitrine, na verdade, é como as pessoas te veem, tá? E as pessoas te veem até de uma maneira muito positiva, 3 de ouro, como alguém empenhado, como alguém que se dedica às coisas que você decide, às coisas que você escolhe. E as pessoas veem você dessa forma. Então aqui, a vitrine, o que essa vitrine vem te pedindo? Continuar, essa parte sua tá certa, essa parte sua tá correta. Não esquece que nós temos aqui o 4 de ouro. Mas sempre tendo em mente essa coisa da ganância, né? E o 3 de ouro apresenta uma disposição em querer sempre mais, tá? E as pessoas se enxergam exatamente desse jeito mesmo, né? Então, você tem um certo prestígio aí social que você tem que cuidar por conta de todas essas contrariedades que você viveu aí, talvez nesse ano de 2019, para que você não se perca, não perca também esse reconhecimento que as pessoas fazem de você ou para você. E vamos ver o que a casa 11 traz pra gente, né? A casa 11 refere-se, né, à tua vida social, os amigos, os projetos, né? Refere-se até à tua esperança, à tua paz, vamos dizer assim. E o imperador, olha que interessante. Pose super legal. A carta do imperador numa casa de aquário, né? Porque eu tô lendo para Ariano, mas a casa 11 pertence a aquário. E o imperador, olha só que legal. O imperador vai estar regendo o nosso ano, né? É arcano 4, imperador, né? 2020, 2 mais 2, 4 pela numerologia. É um arcano que te traz estabilidade, que te traz coerência nas atitudes, né? É só você se reconectar com o teu eu superior, é exatamente disso que vem falando, né? E para que você possa atingir esse equilíbrio aqui, ó, né? E continuar mantendo esses ótimos amigos que você tem aí no teu convívio social. E vamos ver o que a casa 12 traz para você. A casa 12 refere-se ao teu inconsciente, ao teu karma. E talvez aqui responda tudo o porquê que você chegou nesse momento tão buscando, né, tantas coisas. E aí a gente tem, eu já vou mostrar a carta para você, nós temos aí um 2 de paus. É interessante porque o 2 de paus, né, novamente no teu elemento, né, elemento fogo. O 2 de paus, ele polariza sempre a energia primordial do as, né? E a parte tua do aventureiro, do seu objetivo, né? Daquilo recém que você... Então, assim, você buscou tanto equilíbrio, mas buscou pelos meios errados, né? Que na hora que você precisou desse equilíbrio, você não encontrou, né? Então, o que vem falando aqui? É o teu karma, tá? Isso aqui tá na tua sombra, tá? Como você transforma o teu karma em dharma, né? Como que você queima essa negatividade da morte, essa negatividade do 3 de espadas, né? Justamente formulando um novo projeto, um novo objetivo aí na tua vida, uma nova ideia que pode não estar em sua forma acabada, mas que o Zéfiro aqui, ó, página de espada, o vento do oeste, veio te trazendo, alimentar novamente essa criança interior, né? Porque essa carta contém um potencial e ela é forte bastante para que esse potencial
aconteça, é um potencial forte o suficiente para empurrar você para fora dos seus isolamentos, em direção a uma aventura muito emocionante. Então, tudo depende da coragem que você vai ter em aceitar essa nova ideia e desapegar. Aqui o 4 de ouros, interessante, 4 de ouros da tua síntese. E desapegar, né? Aquilo que eu falei no início, você tem tanto medo de perder as coisas que você se apega. E aí, os novos potenciais que surgem, você não dá vazão. Então, o que vai falar? Depende da coragem que você vai ter em aceitar a nova ideia, de formar ela em suas mãos, acreditando no teu poder e no poder invisível da criação que originou a visão desse novo caminho para você. A espiritualidade trabalhando aí a teu favor, tá bom, Ariano? Essa aí foi a tua roda, né? E vamos ver o que o oráculo da deusa traz para você na finalização desse teu jogo, né? Eu embaralho meu baralho. Eu falo que ia fazer um vídeo de 25, 30 minutos, já tô com 40 minutos, mas agora mais uns 5 minutinhos, tá, gente? Na força do povo cigano, na força do povo do Oriente, que assim seja, né? Eu vou cortar aqui na minha mão, que a nossa mesa aqui é muito pequenininha, e vamos ver qual deusa, né, para finalizar o seu jogo, para você colocar em prática todos esses atributos, Ariano. Vamos ver o que é trazido aí para você, né? E vamos ver qual deusa responde. Iemanjá. Nós estamos na regência de Iemanjá. Lembrando que o mês de dezembro é o mês das Iabás. Iemanjá, Oxum e Ansan. Mas muitos terreiros, muitos trabalhos de magia de Umbanda fecham o ano com Iemanjá. E Iemanjá vem falando da sua entrega, olha só. Desapegar-se, né? Iemanjá é a deusa, né? Que a gente conhece, né? Ela vem falando justamente dessa entrega, de você desapegar de certas situações, desapegar daquele apego que o 4 de ouro traz para você, né? Iemanjá, ela é a nossa queridíssima rainha do mar, né? E Iemanjá vem entrando aí na tua vida nesse momento, tá, Ariano, né? Falando para você o seguinte, lembra que a última carta que fala para você confiar no invisível, numa proteção, falei que a espiritualidade trabalhando a seu favor, mas já vem falando justamente disso, ó. Ela vem nadando aí para sua vida, né? Para simbolizar um período de entrega, né? E aí pergunto o seguinte para você pensar, tá? Você está carregando um fardo mais pesado do que você pode carregar, Ariano? Você pensa que tem que fazer tudo sozinho, Ariano? Ou sozinha? Deu de encontro com uma parede, sente que você quebrar a parede é o único modo de você passar para o outro lado? É atravessando a força, quebrando tudo, né? Então, entregar-se, o que significa aqui? Entregar-se, né, Ariano, não significa desistir. Na verdade, você está se rendendo àquilo que o universo está te trazendo para você. Está se rendendo a qual lição que o universo está trazendo para você. Então, pedindo ajuda, assim, para você conseguir fazer o que você tem que fazer, né? Então, a tua totalidade aqui é alimentada quando você compreende que o único modo de passar por algumas situações é você se entregar e abrir mão, acreditando em algo maior, tá? Então, a entrega é um ato de abertura e confiança que você não teve nesse último ano que passou. Então, quando a gente se abre e quando a gente confia, a gente deixa que a energia do Deus ou da deusa, aqui no caso a gente é oráculo das deusas, né? A energia do cosmos, do universo atue sobre você, para que você possa alcançar exatamente aquilo que você tem procurado todo esse tempo. Tá bom, Ariano? Tiragem bonita, né, Ariano? Tá? Um beijo, então, no seu coração, Ariano. E a gente se vê aí na próxima tiragem.